Onde está Jesus? Talvez essa pergunta esteja no seu coração. Talvez você esteja pensando assim: onde está? Onde está Ele que eu não consigo ver? Onde está Ele? Eu não consigo acessar essa presença. E nós viemos aqui hoje para falar sobre isso. Onde está Jesus? Verdade. Ei, queridos, meu nome é Graziele, aqui no canal Gratidão e Graça. Olá pessoal, tudo bem? Sou o Guilherme, bem-vindo ao canal. Onde está Jesus? Nós vamos trazer hoje uma passagem que se encontra lá em João 20. Essa passagem, ela é contada desde o versículo 19, finalizando lá pelo versículo 31. Mas nós vamos falar, porque se a gente for ler vai demorar muito. Eu vou contar para vocês mais ou menos o que aconteceu e depois vocês podem meditar na Bíblia de vocês. Quando Jesus ressuscitou, ele foi aos seus discípulos. E quando ele apareceu para os seus discípulos, ele mostrou as suas mãos e também o lado, mostrando que aquele era realmente o Jesus que morreu na cruz e ressuscitou. E os discípulos se alegraram muito. E naquela ocasião, Tomé não estava presente. Então passaram-se 8 dias e Jesus foi novamente ao encontro deles. E lá estava Tomé. E quando os discípulos contaram para Tomé, antes desse segundo encontro, o que havia acontecido, que Jesus havia aparecido, Tomé não acreditou. Ele falou assim: eu só acredito se eu ver os seus cravos, se eu ver o seu lado. Até fala assim a passagem, assim, ele diz assim, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o meu dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. A incredulidade dele era tão grande que ele queria ainda tocar, não só ver, mas tocar, se a gente for observar, nessa passagem. E quando Jesus apareceu a segunda vez, Tomé estava presente. E o Senhor falou assim, para ele: olha aqui, Tomé, eu estou aqui, vem aqui, vê o meu cravo, a minha mão, vê o meu lado. E aí, o que Jesus falou para Tomé? Olha só, lá no 29, disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não me viram e creram. E essa é a passagem que vai fundamentar o que a gente vai trazer hoje, a mensagem que a gente vai falar hoje sobre onde está Jesus. Acreditar, Acreditar sem ver. Tomé, ele foi muito marcado por essa passagem aqui. Tomé foi um discípulo de Jesus, que seguiu Jesus lá desde o começo, mas a gente vê poucas passagens citando uma palavra dele, um nome dele. A gente tem alguma lá em Lázaro, quando Jesus está vindo ressuscitar Lázaro. Mas assim, o que marca Tomé é essa passagem aqui, dele não acreditar. Ou seja, mesmo ele tendo visto todos os milagres, mesmo ele tendo visto todas as promessas, quando ele ouviu falar que Jesus tinha ressuscitado, ele duvidou. E aí Jesus, quando voltou pela segunda vez, e já tinha feito um milagre, eles estavam trancados numa casa, e Jesus apareceu ali na sala com tudo trancado, e Tomé tinha isso ainda no seu coração, e Jesus faz essa repreensão para ele: bem-aventurado aqueles que creram mesmo sem ver. E hoje não é mais possível a gente ver fisicamente, mas a gente crê que ele está aqui do nosso lado. É verdade. Quando a gente pensa que mesmo no passado, quando Jesus estava com eles, com os discípulos e com o povo, fazendo aqueles milagres tão maravilhosos, e muitos ainda assim não creram, os judeus, eles ainda assim, vendo todos os milagres, alguns judeus, porque alguns creram também, mas alguns, mesmo vendo todo o milagre que Jesus havia feito, eles inventavam desculpas para não acreditar que Jesus estava ali. E quando a gente vê que isso aconteceu, a gente pode entender que a presença de Deus, ela não se explica
não se explica pelo que nós vemos, por algo material, por algo palpável. Ela é uma presença que ela vai estar dentro de nós através do nosso sentimento. A gente sabe onde Ele está porque a gente vê com os olhos da fé a presença dele dentro de nós. E nesse encontro houve um momento em que Jesus falou para os discípulos que iria assoprar o Espírito Santo sobre eles. Nós não vamos entrar aqui, que nós queremos fazer um vídeo mais curto sobre isso, mas fato é que com essa passagem, o que nós podemos entender? Que a gente sente Jesus pelo Espírito que Ele deixou para nós, porque Ele partiu para o Pai, mas Ele deixou o Consolador. E é por meio do Consolador que a gente sabe onde Jesus está. A gente sente a presença dele. E talvez você tenha passado por algum discurso na televisão, ou alguém falou para você, ou você convive com alguém que não crê, e essa pessoa pode falar para você assim: mas se você for pegar dados da história, se você for pegar isso, se você for pegar aquilo, sempre vai haver um discurso, se você olhar a vida no âmbito material, no âmbito até científico, que vai negar a presença de Jesus. Sempre vai haver uma justificativa negando. Porque as pessoas não entendem, as pessoas que não conhecem Jesus, que Ele não se explica pela ciência, Ele não se explica pelas coisas materiais do mundo. A presença dele é muito gloriosa, não se consegue explicar. A gente não consegue, ninguém explica a Deus, né? Não sei se você conhece o louvor, ninguém explica a Deus, porque Ele é uma presença que mora dentro de nós. E eu queria trazer uma ilustração que eu sempre tenho no meu coração, que eu acho muito simples e ao mesmo tempo muito poderosa. Havia um momento em que duas pessoas estavam conversando, e enquanto uma falava que Jesus não existia, não, Jesus não existe, a outra pessoa chupava uma laranja. E aí deixou a outra falar, e a outra falando, expondo os motivos científicos, os motivos da história, a teoria, né, as teorias, né, do surgimento do mundo, falando tudo aquilo, e a outra chupando a laranja, só escutando. Aí quando a pessoa acabou de falar todo aquele discurso, aí a pessoa que estava chupando a laranja falou assim: essa laranja aqui que eu tô chupando, ela tá gostosa? Aí a pessoa falou assim: você tá doido? Como é que você me pergunta se a laranja tá gostosa? Se você que tá chupando, como é que eu vou saber? Aí a pessoa explicou: pois é exatamente assim, a presença de Jesus. Você não entende se você não tem Ele, se você não sentir Ele. Se você não chupa essa laranja, você não sabe se ela é gostosa. Assim é Jesus. Você não sabe, você não conhece, você não acessa, porque você não está experimentando. Então é preciso experimentar para entender quem é Jesus, para sentir essa presença dele, porque a presença dele é um sentimento e ele se revela para quem ele quer e no momento em que ele quer. Por isso que quando a gente vai falar de Jesus para alguém, a gente entende que não é nós que levamos aquilo para a pessoa e que vamos fazer algum efeito na vida da pessoa. Nós somos apenas um canal, assim como nós, né, como o Guilherme, como eu aqui, para falar de Jesus para vocês. Mas nós somos apenas um meio, porque quem vai levar a mensagem para o teu coração, que vai te despertar a conhecer Jesus, a ler a Bíblia, a falar com Jesus, é o Espírito Santo. E nesse dia, nós queremos que o Espírito Santo venha sobre a sua vida por meio dessa mensagem e que, segundo a vontade de Deus, você receba essa mensagem e que haja um despertamento no teu coração. Se você não conhece Jesus, para que você possa conhecer, para que você possa ler a sua palavra, para que você possa falar com Ele e entender o sabor da laranja. Verdade. E pode ter alguém se perguntando: mas como é que eu faço isso? Como é que eu conheço Jesus? Eu não sei, eu não tenho conhecimento, nunca ninguém me explicou. E é simples, né? É você, do seu jeito, abrir seu coração para Ele. Que Ele não entra, Ele não arromba a porta.
O primeiro passo somos nós tomarmos a decisão de que, Jesus, eu quero te conhecer. Eu quero saber quem tu és. Então você dobra o seu joelho e abre o seu coração para Ele. Fala para Ele, conta seus problemas, conta as suas dores e pede para Ele habitar dentro de você, para que o Espírito Santo possa morar dentro de você. E você vai começar a sentir essa presença que, como você falou, a gente não pode sentir o sabor da laranja que o outro está chupando. Então é você provar isso. E nós não podemos nada de nós mesmos. Nós somos como vasos de barro, que se a gente não tem uma presença ali do Espírito Santo, a gente não consegue derramar e passar para o próximo. Então, que você nesse vídeo também possa sentir esse derramar de Deus, não da nossa parte, mas que Deus possa falar no seu coração e você possa abrir, né, essa porta e deixar Jesus entrar na sua vida. Amém. Né? Amém. Um ótimo dia, que a presença do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Amém. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima.